Olá, queridos irmãos. Estava pensando em um hino que diz assim: a melhor oração é amar. Depois fiquei pensando, será que esse hino não é herege? Mas pensando depois um pouco mais sobre o texto do hino e as Sagradas Escrituras, comecei a pensar. Deus, quando o homem pecou, ele veio à terra e conversou com o homem, vestiu ele de veste de animais, mostrando-lhe amor. Também no decorrer da história do Antigo Testamento, em vários textos bíblicos, vamos encontrar Deus se manifestando em glória e misericórdia para com o seu povo. Não somente também libertar ele das mãos de Faraó, como também promovendo libertação a suas gerações e gerações, como também promovendo eles em várias áreas da vida. Em Salmos, nós vamos encontrar muitos textos dizendo sobre a graça divina. Em Jeremias, nós vamos ver Deus falando, com cordas eternas vos amei e atrair vocês para mim. E continuadamente nós vamos encontrar no Novo Testamento também aquele jovem que diz para Deus: eu quero te servir, Jesus. E Jesus diz: tá, então vai, deixa tudo lá com as outras pessoas e vem e segue-me, vende e distribui. Mas ele não quis fazer isso. Mas ele disse: mas eu conheço as leis. Amar o Senhor, Deus, e amar o próximo. Jesus: disseste bem, tá certo, isso mesmo. E mais à frente Jesus vai falar com os seus discípulos e com quem está perto dele, dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele nos amou. Então a coisa foi estreitando no caminhar da história. E quando a gente vai mais um pouco adiante, a gente encontra em João 17, Jesus orando por nós, dizendo: Pai, eu não oro somente por isso, mas por aqueles que ainda não creram em mim, aqueles que ainda não me conhecem, aqueles que me perseguem, aqueles que tentam me matar, como ele foi morto por nós para nos resgatar. E ele estava orando por aqueles que ainda iam crer nele, por você, por mim. Ele orou. E aí, eu continuei pensando sobre o assunto e aí entendi que não adianta eu orar a Deus se eu não revelo amor a Ele e ao próximo. Amar a Deus é obedecer a Ele em todos os sentidos. A minha adoração e a oração a Ele deve estar pautada na minha obediência aos seus princípios e aos seus ensinamentos. Então, se eu não me baseio nisso e eu me volto a fazer oração ou precações, devoções, qualquer outra coisa que dizem que são a oração a Deus, e não estamos praticando o que Ele mandou fazer, nós não estamos amando Ele. Podemos ter uma oração interesseira em nosso favor. Mas Deus nos orienta a amar a Ele sobre todas as coisas, e amar Ele sobre todas as coisas é obedecer. Também Ele disse para amar ao próximo. Se eu não consigo promover a amizade, o relacionamento, a paz, a comunhão entre os nossos irmãos, eu também não estou mostrando amor ao meu próximo. Se eu não consigo mostrar amor ao meu próximo, então há uma dessas pés da relação da oração quebrada. Então precisamos consertar esses dois lados, para que a nossa oração seja realmente diante de Deus reconhecida. E Jesus, ele foi a verdadeira revelação do amor,
porque ele desceu à terra, morreu por nós e Deus, ele revelou este amor por meio de Jesus, quando ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os apóstolos, eles também vão seguir a mesma lógica de dizer para nós: não andeis ansiosos com essas situações do mundo, nem vos apreendeis uns ao outro com contendas e divisões, mas amai, orai, vivei em comunhão, porque a verdadeira oração reflete a nossa comunhão com Deus e com o próximo. É uma oração vertical e uma ação horizontal que leva a uma verdadeira oração a Deus. Aí eu pergunto, estamos realmente orando a Deus? Estamos amando o nosso próximo? Estamos cumprindo a ordem de Jesus de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho também é uma prática de oração, porque é a prática da obediência a Deus, é a prática do louvor a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós também estamos em busca daqueles que hão de crer em Jesus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo pode ser considerada uma verdadeira oração. Não é apenas eu amo e não oro e não preciso falar com Deus. Não existe isso. Relacionamento com Deus é amar a Ele. Relacionamento com o próximo é amar o próximo. Então, esses dois elos ligados, você está mostrando que você adora a Deus. Então, a sua oração é aceita diante de Deus. Nós encontramos aquele texto que Jesus apresenta como um simbolismo para nós, daqueles dois homens que subiram para orar, um publicano, e esse publicano começou a orar e o outro dizia: Deus, eu não sou como esse pecador. E Jesus disse: não, quem orou foi aquele publicano que disse: Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Tem que reconhecer as nossas fragilidades diante de Deus e pedir a Deus: me ajude a amar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, em todos os sentidos, obedecer e amar ao Senhor sobre todas as coisas, e obedecer ao Senhor e amar ao próximo como o Senhor amou, de forma que eu consiga levar o meu irmão a ter o mesmo relacionamento com Deus. Então, queridos, pergunto eu, estamos amando a Deus sobre todas as coisas? E a nossa oração é uma verdadeira oração a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e orar é verdadeira oração a Deus.